Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que possa falar conosco, que seja uma noite de edificação para todos nós, que os nossos corações estejam abertos para sermos ministrados pelo nosso Pai, amém? Que haja total reverência nesse momento, porque a palavra de Deus vai ser exposta. Então, gente, bota o celular do lado, ele vai vibrar. Semana passada eu tive uma experiência muito louca com isso. Eu estava orando em casa, eu tinha acabado de ler a Bíblia, eu estava sozinho em casa e eu estava orando. Gente, e assim, o Espírito Santo tomou o ambiente de um jeito. Eu estava desesperado ali, chorando aos pés do Senhor, estava vivendo um momento tão gostoso, daqui a pouco meu telefone começa a vibrar. Quando eu olhei, era o telefone da minha esposa me ligando. Aí eu falei assim, meu Deus, não, isso é laço, não é possível. Mas aí ficou vibrando. Eu falei, eu vou atender. Eu atendi. Sabe o que tinha acontecido? O telefone dela tinha ligado sozinho para mim. Você vê como que são as coisas. Ela falou, eu não te liguei, no momento nenhum eu te liguei. Eu estava resolvendo coisa, eu não te liguei. Por quê? Porque o inimigo tenta roubar esses momentos da gente, colocando aquilo que a gente não consegue largar, que é o quê? O celular. Ele usa o celular. Então bota o celular na bolsa, guarda, porque eu sei que Deus tem uma palavra poderosa para a gente essa noite. Amém? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por essa noite, que o Senhor possa falar com cada um de nós, que seja uma noite de edificação, de cura, de transformação, e que o teu nome seja glorificado aqui, Pai. Que todos os corações e todas as mentes estejam cativas ao Senhor, para que o Senhor trate tudo que precisa ser tratado em cada um de nós. Obrigado, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Seja sincero com você mesmo. Se você pudesse se transformar, se você pudesse virar um personagem da Bíblia, quem você seria? Pode ser homem ou mulher. Quem você queria ser? Vamos lá. Léo, quem você queria ser se você pudesse se transformar num personagem da Bíblia? Noé? Muito bom. Vamos lá. Will, quem você seria se você se pudesse se transformar num personagem da Bíblia? Quem? Isaías. Top. Isaías. Não ouvi ninguém falar sobre Isaías. Muito bom. Vamos lá. Maria Zélia. Quem você seria se você pudesse ser um personagem da Bíblia? Ruth. Muito bom. Vamos lá. Mais um. Evert. Quem você seria? Salomão. Muito bom. Sabe o que é interessante? É que eu fiz essa mesma pergunta de manhã e os mesmos nomes foram compartilhados, exceto de Isaías. Todo mundo quer ser Salomão, quer ser Davi, quer ser Paulo, não é verdade? Quer ser Ruth, quer ser Débora. Por que isso, pastor? Por que todo mundo quer ser essas pessoas? Sabe por quê, gente? Porque a verdade é que dentro de nós existe um desejo. Qual é o desejo? O nosso desejo é de sermos grandes. O nosso desejo de verdade é que nós queremos ser grandes. A verdade é que todo mundo sonha em ser grande. Isso é errado, pastor? Não, não é errado. Isso não é errado, mas tem um perigo muito grande no meio de tudo isso. Sabe por quê? Porque muitos de nós estamos tentando ser grandes aos olhos humanos. Muitos de nós estamos buscando notoriedade aos olhos humanos. Só que a gente sabe muito bem, queridos, que a melhor coisa da vida é sermos grandes aos olhos de Jesus. Jesus, certa vez, fez uma declaração chocante sobre esse assunto. Ele disse lá em Lucas 7, a partir do verso 26, ele disse, afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele prosperará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior que João. Jesus está falando isso aqui. Jesus está dizendo que aqueles que nasceram de mulher, não existe ninguém maior que João Batista.
Mas essa afirmação de Jesus mexe muito com a gente. Porque Jesus disse que João é o maior. Então quer dizer que ele é maior que Jó, que pagou um preço muito alto, perdeu toda a sua família, perdeu todos os seus bens, mas continuou fiel a Deus. Então quer dizer que João é maior que Noé, que foi aquele que Deus olhou, se destacou, salvou sua família, Deus resetou o mundo, mas ele e sua família continuaram. Então quer dizer que João Batista é maior que Abraão, um homem que é conhecido como pai da fé. Então quer dizer que João Batista é maior do que Eliseu, aquele que teve a unção dobrada de Elias e fez até morto ressuscitar dentro de uma cova. Então quer dizer, queridos, que ele é maior que Davi, o maior rei da história. Então ele é maior do que Salomão, aquele que tem toda a sabedoria, aquele que até hoje não existiu uma pessoa mais sábia do que ele. João foi maior do que todos esses homens? Foi. Sabe por quê? Porque Jesus disse isso. Jesus disse que dos nascidos de mulher, ninguém era maior que João, ninguém maior do que João. Mas eu tenho mais informações sobre João aqui. João não teve um ministério longo. Dizem que o ministério de João foi entre 6 meses a 1 ano e 6 meses. Um ministério curto. João não operou nenhum milagre. João não liderou uma nação. João não foi um grande rei. João não liderou um grande exército. Aliás, João nem deixou o deserto. João era aquele que anunciava Jesus, mas a verdade é que ele nem fez parte do time de Jesus. Pastor, se ele não era tudo isso que os grandes eram, por que ele era considerado o maior dentre os nascidos de mulher? É sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Eu quero falar como ser grande aos olhos de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 19. Lucas, capítulo 3, do verso 1 ao verso 19. O texto diz o seguinte: no 15º ano de reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Como está escrito no livro do profeta Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem um arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus faz surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado.
Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e todas as outras coisas mais que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Amém? Queridos, a Bíblia vai dizer para a gente que nos tempos de Herodes existia um sumo sacerdote chamado Zacarias. E esse sacerdote, ele era casado com Isabel. A Bíblia nos conta também que esses dois não tinham filhos. E eles eram tementes a Deus e irrepreensíveis aos mandamentos de Deus. Um belo dia, o que acontece? Zacarias, ele é sorteado para entrar no santuário e acender um incenso. Então ele vai fazer o seu trabalho de sacerdote. Quando ele chega no santuário para acender um incenso, ele encontra um anjo lá. A Bíblia diz que ele fica com medo, mas o anjo diz: não precisa ficar com medo não. Eu tenho uma coisa para te dizer. Isabel, sua mulher, vai ficar grávida. Se prepare, porque Isabel vai ter um filho. Deus ouviu as suas orações. E essa mulher vai engravidar. E essa mulher vai dar um filho. E o nome desse filho vai ser João. O nome dele vai ser João. Só que a partir daquele momento, a Bíblia diz que João fica mudo. E João está demorando um tempo. E o povo que está lá fora esperando ele acender o incenso acha estranho. Quando ele sai, ele está apavorado. E ele está mudo. O povo olha para aquilo e fala: ele teve alguma experiência louca lá. Porque ele entrou de um jeito e está saindo totalmente diferente. E João sai mudo e permanece mudo. Até que um dia João nasce. 8 dias depois, João foi ser circuncidado. E aí quando ele foi para ser circuncidado, as pessoas ficavam perguntando para Isabel: vem cá, qual o nome do menino? Eu fico imaginando a cena de João lá bonitinho, bebezinho, e as mulheres: que coisinha bonitinha, qual o nome? Aí ela: João. Ó, pessoal, João? Todo mundo achava estranho isso. Por quê? Porque naquele tempo, naquela cultura, era normal colocar o nome do pai. Então qual deveria ser o nome de João? Zacarias. João deveria se chamar Zacarias. Mas aí o anjo já tinha falado, o nome dele é João. Aí perguntaram para Isabel: vem cá, é João mesmo? Não, é João. Aí foram perguntar para o pai, porque naquele tempo o pai ditava as regras. E hoje tem que permanecer assim. Pastor, não pode. O pai é o líder. Agora, se o pai quiser botar um nome que não tem nada a ver, ora para ele poder mudar esse nome. Mas o pai botava o nome. E aí, qual o nome do menino? Foram perguntar para João. O que aconteceu? João estava mudo. João não conseguiu responder com palavras, mas ele foi, pegou uma placa e escreveu: o nome dele é João. Quando ele mostra para o povo, que o povo vê que é João, sabe o que acontece? A boca dele se abre, a língua desenrola e ele começa a louvar a Deus, dizendo que o nome do filho dele era João. João então cresce, inicia o seu ministério no deserto. João vai pregando no deserto e o foco da mensagem de João era arrependimento. João ficava pregando: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E o povo, diz a Bíblia, que ia até o deserto para ouvir a mensagem de João. E aqueles que se arrependiam de verdade dos seus pecados, eles decidiam pelo batismo, o batismo nas águas, aquele batismo que nós fazemos, que é o batismo de arrependimento. Então aqueles que se arrependiam, João ia lá e batizava. E aí depois João falava: ó, raça de víboras,
Quem vai livrar vocês da ira de Deus? Vocês precisam dar frutos da verdade de arrependimento. Porque toda árvore que não der bom fruto, ela vai ser cortada e lançada ao fogo. Olha a mensagem de João. João chamava as pessoas de raça de víboras. João mandava as pessoas se arrependerem. João falava que se não se convertesse de verdade, ia morrer, ia ser jogado ao fogo. Essa era a mensagem de João. Só que aí, queridos, as multidões começaram a ir atrás de João para ouvir a mensagem de João. E João estava se destacando ao ponto das pessoas olharem para ele e falarem assim: será que ele não é o Cristo? Será que é esse daí que é o Messias prometido? De repente é ele. De repente vai que é ele. E aí, queridos, as pessoas começaram com esse burburinho: será que ele não é o Cristo? Aí João falou: queridos, eu batizo vocês com água, mas vai chegar um dia em que ele virá. E ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E eu não sou nem digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Mas ele virá, eu não sou Cristo. Ele virá, eu não sou Cristo. Sabe de uma coisa, queridos? João viveu seu ministério na integralidade, foi preso por falar a verdade e morreu. João terminou seu ministério com a sua cabeça numa bandeja. Sabe por quê? Porque ele cumpriu de fato a missão que Deus entregou para ele. Pastor, mas ele morreu assassinado com a sua cabeça numa bandeja, e mesmo assim ele foi o maior aos olhos de Jesus? Foi. Você entendeu? É isso mesmo. Mesmo vivendo tudo que ele viveu, mesmo morando onde ele morava, mesmo fazendo o que ele fazia, João, aos olhos de Jesus, era o maior, era grande aos olhos de Jesus. Quem aqui de verdade quer ser grande aos olhos de Jesus? Você quer ser grande aos olhos de Jesus de verdade? Pastor, eu quero ser grande aos olhos de Jesus, o que eu preciso fazer? Primeiro, compartilhe a palavra, inclusive nos momentos de maior crise. Quem quer ser grande de verdade aos olhos de Jesus, precisa entender, olhando para a vida de João, que a gente precisa compartilhar a mensagem, mesmo nos momentos de maior crise. Por quê, pastor? Porque os versos 1 e 2 vão dizer para a gente coisas importantes. Os versos 1 e 2 vão dizer: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás eram sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Aqui, queridos, o texto vai dizer para a gente que a palavra do Senhor veio a João, e é interessante que fala de vários detalhes sobre líderes políticos e líderes religiosos. Vocês perceberam isso? Ele vai falando de Herodes, ele vai falar de Anás e Caifás, ele vai falando de vários líderes políticos que estavam liderando naquele tempo. A política, estavam liderando o sumo sacerdócio. Pastor, por que esse assunto é importante, queridos? Quando a gente olha para o cenário, esse cenário que estava acontecendo aqui, de Lucas 3, a gente consegue perceber que estava tudo muito bagunçado. O sumo sacerdócio tinha 2 sacerdotes, o que era proibido no templo, naquele tempo. Porque um era escolhido dos romanos, o outro era escolhido de não sei quem. Todo mundo queria dar palpite político. Os políticos as lideranças políticas estavam em guerra. E quando está todo mundo em guerra, sabe o que acontece? O povo sofre. Quando as lideranças políticas não se entendem, quando as lideranças religiosas não se entendem, o povo perece. Ou seja, aqui nesse cenário, o povo está vivendo uma crise terrível. Vivendo uma crise na política e vivendo uma crise na religião. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo. Porque nós estamos olhando para a política, está tudo corrompido. Nós olhamos para a religião hoje, difícil você achar um lugar que não esteja corrompido.
E é nesse cenário que a palavra de Deus veio a João. Por que a palavra de Deus veio a João nesse momento? Porque é nos momentos de crise que Deus espera que você pregue a palavra. É nos momentos de crise que as pessoas precisam ouvir sobre Jesus. São nos momentos de crise que a gente precisa entregar a mensagem para o povo que está perecendo, está sofrendo. Tem muita gente perdendo a vontade de viver, mas a palavra de Deus veio à Igreja Batista Atitude Duque de Caxias, e ela chegou até você, e você vai compartilhar a mensagem, e vai salvar muitas vidas em nome de Jesus. Aqui a palavra de Deus veio a João. Estava tudo fora do lugar, queridos, mas foi nesse contexto que a palavra veio. Sabe o que é interessante aqui? É que a palavra de Deus foi dada a João no deserto. O texto é muito claro para a gente. E aí a Bíblia vai dizer que o povo ia até o deserto para ouvir João. Se o povo ia até o deserto para ouvir João, era sinal de que João falava, que João pregava, que João compartilhava. E aí eu aprendo 3 coisas com isso. Primeiro, aquele que te entrega a mensagem é o mesmo que envia o povo para ouvir a mensagem. A gente precisa compreender isso hoje. Se a palavra de Deus veio a você, fique tranquilo, porque o povo que precisa ouvir essa palavra, Deus vai enviar. Ele é aquele que envia a palavra e ele é aquele que entrega o povo para ser ministrado pela mesma palavra. Foi isso que aconteceu com João. Quem quer ser grande aos olhos de Jesus, precisa receber a mensagem e compartilhar a mensagem. Não tem desculpa para a gente, porque aqui a palavra de Deus veio a João no deserto. Hoje a palavra de Deus vem a nós no nosso quarto, fazendo devocional, tomando um cafezinho, comendo um pão com mortadela. Não tem desculpa para a gente, porque muita gente acha, mas eu não sei se eu vou pregar, queridos, e entenda que é aquele que te comissiona, é aquele que te prepara, é aquele que faz tudo que você precisa para ser boca dele nessa terra. Não tem desculpa para a gente. Mas a segunda coisa que eu aprendo aqui é que você não precisa de plataforma para compartilhar a mensagem. Aqui a Bíblia diz que existia um altar maravilhoso com um telão de LED de 40 metros de comprimento por 20 de altura e tinha uma iluminação de 4 milhões de reais. O texto diz isso aqui? O texto diz que João pregava a mensagem no deserto. Sabe o que isso mostra para a gente? A gente não precisa de plataforma para pregar a palavra, a gente precisa pregar a palavra. Tem muita gente que fala, pastor, eu só vou pregar o dia que eu subir no altar e pegar o microfone. Queridos, tem muita gente fazendo muito mais sem microfone e sem altar. Fala, Deus. O pastor Léo lá da sede, ele é discipulador de vários jogadores, desses famosos que estão na seleção. Vocês já repararam que muitos jogadores agora estão fazendo libras na hora de... faz o gol e faz libras, dizendo que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, já viu? Eles vão fazendo libras. O Pedro faz isso, né? Tem alguns jogadores aí que estão fazendo isso. Por quê? Porque o Léo fala com eles, fala assim, olha só, vocês precisam entender que o púlpito de vocês, a plataforma de vocês é o campo. Porque quando a rede de TV for lá entrevistar vocês, vocês ficarem falando muito de Jesus lá, vocês não aparecem mais na semana seguinte. Então, quando fizer um gol, glorifica o Senhor, prega a mensagem. Prega a mensagem. O púlpito de vocês é o gramado. O púlpito dos jogadores é o gramado. Eu te pergunto, qual é o seu púlpito? Qual é a plataforma que Deus te colocou para você pregar a mensagem? Qual é a plataforma que Deus te entregou para você compartilhar as boas novas do reino e ser usado como instrumento de salvação? Mas a terceira coisa que eu aprendo aqui é que nós nunca podemos negociar a mensagem. Nunca podemos. Tem muita gente que tenta colocar doce na mensagem e fala de um jeito meigo e fala uma coisa que não é verdade. A mensagem de João é arrependam-se. Arrependam-se. João dizia isso porque aquele povo precisava o quê? Se arrepender. Porque João olhava para a liderança política, João olhava para a liderança religiosa e falava, esse povo precisa se converter. Por quê? Porque quando as nossas lideranças estão ruins, a culpa é de quem? De quem, gente? É nossa.
porque eles são um reflexo daquilo que nós somos. Ah, pastor, mas esses políticos no Brasil não valem nada. Mas deixa eu te falar, tem muita gente que não está valendo também. E aí eles fazem exatamente o que eles aprendem com o povo. Porque se o povo for de caráter, um povo ético, um povo que luta pela verdade de verdade, com todo afinco, eles vão ficar meio, opa. Mas a gente olha para a nossa sociedade, está tudo corrompido. A padaria está corrompida, a farmácia está corrompida, a saúde está corrompida, a igreja está corrompida, está tudo corrompido. E aí eles são reflexo daquilo que a sociedade está sendo. Mas aí, queridos, a palavra de João, a pregação de João era uma palavra de arrependimento, dizendo para o povo, vocês precisam se converter, raça de víboras. O machado já está posto à raiz das árvores, e aquela árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. A mensagem de João, queridos, era igual remédio amargo. Minha mãe sempre dizia que o remédio amargo é aquele que cura de verdade. Quem aqui já tomou boldo? Levanta a mão. 45, 50, 55. Menos que isso não tem. Hoje em dia, os remédios são tão gostosos que tem gente que pega de sobremesa. Acabei de jantar, pô, não tem nada para comer de doce, vou tomar ali um mucofã de cereja. Gostoso demais. Aí tem gente tomando remédio a 3x4 aí de sobremesa. Por quê? Gostosinho. Antigamente você sentia uma dor na barriga, meu irmão. Nossa mãe vinha com aquele negócio de boldo na boca até o demônio ir embora. Quem estava endemoniado ficava liberto, porque o diabo falou assim, eu vou ficar aqui? Não fico. E tu era liberto pelo boldo. O boldo libertava. Meu irmão não ficava não. Imagina. Tomava assim, aquilo ainda escorria assim, a tua mãe pegava, volta aqui. Remédio amargo. Mas de verdade, curava ou não curava? Curava. Curava. Sabe o que a gente precisa aprender, queridos? A gente precisa compartilhar a mensagem. Ah, pastor, mas fulano não gosta dessa pregação. Eu não estou preocupado com fulano. Eu estou preocupado com o que Jesus olha, com o que Jesus espera. Eu não quero ser grande aos olhos da sociedade, eu quero ser grande aos olhos de Jesus. O que me importa é isso. E é o que a gente precisa sonhar. Nós precisamos desejar, batalhar com todas as nossas forças. Que a gente precisa ser grande aos olhos de Jesus. Pastor, mas a vida é difícil. É difícil. É difícil, não é fácil não. É difícil ler Bíblia, é difícil ser santo, é difícil. É uma luta diária. Mas a gente tem o Espírito Santo dentro da gente que nos ajuda. Não é fácil não, mas vale a pena a gente lutar com todas as nossas forças. Vale a pena. Por quê? Porque nós queremos ser grandes aos olhos de Jesus. Muitos, queridos, estão deixando de pregar a mensagem. Por quê? Porque tem sempre uma desculpa boa. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Pastor, eu pego 3 ônibus. Pastor, é porque eu estou doente. Pastor, eu estou com um problema disso. Pastor, eu estou com problema daquilo. Todo mundo tem problema. Todo mundo não tem tempo. Todo mundo. A gente sempre tem uma desculpa que é muito boa de verdade. Mas deixa eu te falar. Você imagina se João ficasse colocando empecilhos para poder pregar a mensagem. Ele foi chamado por Deus para preparar o caminho do Messias. Que honra! Que honra! Ele foi profetizado mais de 700 anos antes que ele viria e prepararia o caminho do Messias. Deixa eu te falar uma coisa. Essa mesma honra nós temos hoje, porque nós estamos aqui preparando o caminho do Messias, porque ele está voltando. Ele está voltando. O Messias prometido, o Filho de Deus, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele está voltando. É interessante que às vezes a gente fica colocando desculpas para poder pregar, né? Ah, porque eu não falo bem, pastor, porque eu não sei tanto teologia. A gente fica inventando um monte de desculpa. Mas sabe o que eu percebo? Deus, ele está sempre mostrando para a gente que não tem a ver com a gente, tem a ver com a mensagem. O mensageiro passa. O mensageiro é finito, é limitado, é frágil, é pecador, é miserável. O mensageiro é tudo isso e mais um pouco. Mas a mensagem, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é transformadora. Por quê? Lembram de Jonas?
Jonas queria pregar a mensagem? O miserável fugiu para tudo quanto é canto. E foi para lá, não queria pregar, e voltou, e vai para dentro do peixe, e volta, é cuspido em Nínive. Um inferno a vida desse homem. Mas aí ele tem 3 dias para poder pregar a mensagem em Nínive. Qual era o teor da mensagem? Qual era? Arrependam-se. Já repararam que o foco, quando o foco da mensagem é arrependimento, está mudando a vida de muita gente. Impressionante. O Jonas vai lá, ia percorrer 3 dias, ele percorre em 1 com raiva daquele povo. E ele fala, se vocês não se arrependerem, vocês vão queimar no quinto dos infernos. Em 40 dias, Deus vai mandar bola de fogo e todo mundo vai queimar. E eu vou ficar vendo todo mundo queimar. E ele vai andando e falando, pregando para o povo. O que ele deveria fazer em 3 dias, ele fez em 1. O que aconteceu com o povo? Aquele povo foi exterminado? Aquele povo se arrepende. Bota até os animais para jejuar. E Jonas, com uma mensagem dura, uma mensagem simples, ele salva mais de 120 mil pessoas em 1 dia. Por quê? Não tem a ver com o mensageiro, tem a ver com a mensagem. Aquele que quer ser grande aos olhos de Jesus precisa entender o poder da mensagem. Seja um compartilhador da mensagem do Evangelho de Cristo. Em 1 dia você pode viver o que Jonas viveu. Quem sabe Deus te dá a oportunidade de pregar para 120 mil pessoas e todas elas se convertem. Imagina, todo mundo se convertendo. Billy Graham viveu isso, um estádio inteiro. Porque eu e você não podemos viver? Nas crises, pregue a palavra. Mas em segundo lugar, para ser grande aos olhos de Jesus, entregue a sua vida e direcione o povo que ele confiar a você. Quer ser grande aos olhos de Jesus? Entregue a sua vida de verdade para ele e direcione o povo que ele confiar a você. Pastor, onde está isso? Versos de 9 a 14. Verso 9 vai dizer: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Alguns dos soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. João, queridos, ele foi alguém que ele vivia no deserto, num lugar onde ninguém queria estar. João, ele foi chamado por Deus para estar num lugar onde não era muito bom, não era nada confortável, ninguém queria estar lá. Pastor, por que ele permaneceu lá? Porque a vida dele era a mensagem de Deus para aquele povo. A vida de João era a própria mensagem que Deus enviou para o deserto para aquele povo que ia até lá. Queridos, João não fez o mais fácil. João poderia muito bem ter desistido de viver essa missão. Sabe por quê? Porque o pai dele era sacerdote. Ele não poderia continuar no sacerdócio? Ele não poderia muito bem continuar lá tendo uma vida de líder religioso maravilhosa, tendo todos os benefícios possíveis? Mas sabe de uma coisa? Ele não foi chamado para isso. João, quando ele nasce, quando ele entrega a sua vida a Deus de verdade, agora Deus entrega um povo para ele direcionar para a verdade. Todas as vezes que você decide entregar a sua vida a Deus de todo o coração, Deus vai te entregar um povo para você direcionar. Deus vai te entregar. E foi isso que aconteceu com João. Quer ser grande? Entregue a sua vida e faça o que Deus te pede. Deus sempre vai te chamar para você cuidar, amar, direcionar, exortar e enviar aqueles que Ele confiou a você. O grande problema, queridos, é que muitos de nós não estamos sendo obedientes ao nosso chamado. Não estamos. Eu escutei uma história uma vez de uma menina.
essa menina, ela muito nova, ela decidiu viver missões. Ela decidiu ser missionária e viajou para um país desses fechado para o evangelho. E essa menina chegou lá e ela ficava orando, pedindo a Deus estratégias para poder alcançar aquele povo. E aí, sabe o que aconteceu? Essa menina, ela começou a perceber que ela não tinha muita entrada nas casas, ela não tinha muita entrada com as pessoas, e ela pediu a Deus uma estratégia. E aí, um belo dia, ela ouviu Deus falando com ela sobre os animais daquele país. Muitas pessoas criavam animais, as pessoas tinham muito essa mania de criar bicho, aquela coisa toda. E aí ela entendeu de Deus, ela falou, eu acho que isso pode ser uma porta de entrada para eu poder ganhar esse povo. Sabe o que ela fez? Ela largou o país lá, ela voltou para o país dela, fez faculdade, fez especialização naqueles animais, para cuidar daqueles animais, e ela voltou para o país que ela era missionária. Quando chegou lá, sabe o que aconteceu? Ela começou a cuidar dos animais das pessoas. Ela era conhecida como a especialista nesses animais e todo mundo procurava ela, todo mundo buscava ela. Por quê? Porque todo mundo amava os animais e fazia o quê? Queria tratar dos animais, entregava quem? A ela. Era a porta que ela precisava. Ela começou a pregar o evangelho, começou a ganhar muitas famílias, começou a pregar para muitas famílias e percebeu que Deus tinha dado uma baita de uma estratégia para ela. Mas sabe o que é interessante? Essa menina não fez a faculdade que ela sonhava. Essa menina não fez a faculdade que ia dar mais dinheiro para ela. Essa menina não se limitou a ficar na zona de conforto esperando a vida dela passar. Ela poderia muito bem fazer a faculdade que ela gostava. Ela poderia muito bem batalhar para poder ganhar dinheiro, para poder empreender, para comprar casa, para comprar carro. Ela poderia casar, poderia ter filhos, mas ela decidiu viver o evangelho na plenitude. E ela entregou a vida dela e ela foi sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa menina, ela abre mão dos seus sonhos, deixando de ser grande aos olhos humanos, para ser grande aos olhos de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Quem quer ser grande aos olhos de Jesus precisa pagar um preço para isso. Muitas vezes você não vai precisar fazer outra faculdade, muitas vezes você não vai precisar sair de casa e ir para missões, mas você precisa entender qual o plano que Deus tem para a sua vida. Você precisa entender que todos nós fomos chamados para mudar realidades, todos nós. Deus quer que você seja alguém conectado com Ele, entregue sua vida de verdade, perca o controle da sua vida. Porque o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você planejou para você mesmo. É impressionante o que Deus faz. Essa semana eu estive lá com o Léo, com o pessoal lá para poder receber uma medalha. A medalha Martim Lutero. E eu estou sentado lá e, poxa, um monte de pastor, de bispo, de apóstolo. Eu estou sentado lá vendo, né, as pessoas. E aí começaram aquele momento dos livros, né? Aí a pessoa ia apresentar o seu livro, falar um pouco do livro, porque o que motivou ela a escrever aquele livro. E eu fiquei prestando atenção em tudo. Aí a pessoa chegava lá na plenária e falava, olha, eu tenho 30 anos de ministério, é o 30º livro que eu estou escrevendo. Eu tive uma experiência assim, eu visitei 4 países, e aí nesse país... Cara, as histórias assim, tremendas. Os currículos maravilhosos. E eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus. Todo mundo tem um currículo gigante aqui. Todo mundo tem muita história. Todo mundo já viveu coisas grandiosas. Mas e eu, Senhor? Eu tenho 4 anos de pastor. Eu nunca escrevi um livro. Eu não tenho um currículo apurado. Por que eu estou aqui? A resposta de Deus para mim foi porque você entregou sua vida de verdade. E quando a gente entrega a nossa vida, Ele molda a gente. Ele abre portas, Ele fecha portas, Ele promove, Ele exalta, Ele abate, Ele faz todas as coisas. Quando nós estamos nas mãos do grande Eu Sou, nós percebemos o quanto é poderoso estar nessa posição. O quanto é bom poder ter Ele do nosso lado, nos impulsionando, nos levando, abrindo porta onde não tem porta. Abrindo os caminhos para a gente alcançar coisas que a gente nunca imaginou. Nunca imaginou.
Há poucos anos atrás, eu me lembro plantado nos pés de manga da vida, sem ter o que comer. E hoje eu tenho uma família, eu tenho filhas que eu posso comprar coisas para elas, dar o melhor para elas, onde eu imaginei isso na minha vida. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Vale a pena a gente entregar nossa vida nas mãos dele, perder o controle. Perder o controle. O problema é que a gente está controlando demais a nossa própria vida. Comece a perder o controle da sua vida para o grande eu sou. Confie nele. Ah, pastor, mas eu perdi meu emprego. Não importa, ele está com você. Pastor, eu tenho um diagnóstico aqui que é totalmente adverso. Não importa, ele é o Deus que cura. Pastor, mas eu perdi minha esposa, ela foi embora de casa. Ele restaura o casamento. Pastor, minha vida financeira está destruída. Ele te dá uma estratégia para você sair disso. Ele faz todas as coisas. Confie no seu Deus. Confie no seu Deus. Se você quer ser grande aos olhos de Jesus, você precisa confiar nele. E mais, quando você confiar nele, se prepare, porque ele vai confiar muito a vocês. Muitos a vocês. Muitos. E aqui, queridos, para finalizar, para ser grande aos olhos de Jesus, terceiro, viva até o seu último dia apontando para Jesus. Vamos recapitular? Para ser grande, primeiro, compartilhe a palavra, inclusive nos momentos de crise. Segundo, entregue a sua vida a Deus de verdade, direcione o povo que ele confiar a você. E em terceiro, para ser grande aos olhos de Jesus, viva até o último dia da sua vida apontando para ele. Pastor, por que isso? Versos 15 e 16. Versos 15 e 16 vai dizer: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O povo aqui está alucinado com João. João é aquele que está pregando uma mensagem que pouca gente quer ouvir. Mas quando a mensagem de Deus, ela muda os corações. Ela transforma o nosso ser. E aqui o povo está indo atrás de João. O cara está no deserto, um cara todo estranho. Um cara que vestia roupa de camelo. Um cara que comia mel, que comia gafanhoto e ficava falando sobre arrependimento no deserto. Mas esse homem, ele era grande aos olhos de Jesus. O poder do Senhor estava sobre ele. A palavra de Deus foi até ele. E agora, queridos, o povo está tão encantado, o povo está tão mexido com isso, que eles começaram a olhar e falar: será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Cristo? Eu fico imaginando aqueles que estão fora do propósito. Quem está fora do propósito, certamente, se alguém falar assim, não é o Cristo, a pessoa, opa, pode ser. Já perceberam que tem um monte assim? Será que ele não é o Cristo? Ele está fazendo grandes movimentos. Olha, pode ser, muda até a voz. Fecha aqui, ó, e muda a voz. Pega uma carapuça que não é sua e veste. Será que ele não é o Cristo? Muitos poderiam falar, pode ser, talvez. Olha, com tudo que eu estou fazendo, eu acho que eu sou, hein? Mas aí perguntam para João, você não é o Cristo, não? Ele fala, eu sou o Cristo. Eu sei o meu lugar. Eu batizo vocês com água. Mas vai chegar o tempo em que ele virá. Ele virá. Vai chegar o tempo em que ele vai vir e ele vai mudar a realidade de todos. Ele virá para salvar muitos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Convém que ele cresça e que eu diminua. João o tempo todo está apontando para Jesus. Por isso que ele era grande aos olhos de Jesus. Queridos, eu não sei você,
Mas eu tomei uma decisão na minha vida, eu quero falar de Jesus. Hoje eu fiz um noivado lá, não falei nada sobre noivado, falei Jesus, Jesus, Jesus. Se vocês quiserem Jesus, vocês têm tudo. Se vocês não quiserem Jesus, vocês não vão ter nada. Se vocês tiverem Jesus, vocês vão ter um casamento lindo. Sem Jesus, casamento falido. Com Jesus, vida próspera, dificuldade, mas prosperidade. Sem Jesus, nada, nada. Com Jesus, nós temos tudo. Sem Jesus, não temos nada. Com Jesus, nós somos abençoados. Sem Jesus, somos amaldiçoados. Jesus é tudo que temos e tudo que fazemos é para Ele. Glórias a Jesus! Quem quer ser grande precisa apontar para Ele. Senão de nada adianta o que a gente vive. O evangelho não é sobre igreja, não é sobre placa de igreja, não é sobre pastor, não é sobre uma visão, é sobre Ele. O evangelho é Ele. Ele é a imagem do Deus invisível. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é tudo em todos. A boa notícia é que mesmo muitas vezes não sendo grandes aos olhos de Jesus, Ele nos salvou mesmo assim. Ele nos salvou. Somos tão pequenininhos, mas Ele nos salvou. Ele nos amou tanto que Ele se entregou como sacrifício por nós. O que Ele espera da gente é fidelidade, é amor a Ele, é reconhecermos o que Ele fez. Que a gente possa viver nossa vida entregando tudo, como João fez. João não entregou o dízimo, João entregou a vida. João não entregou mais ou menos, João deu tudo. João não vivia nos palácios, ele vivia no deserto, porque o Senhor chamou ele para lá. Se Deus te chamar para o palácio, vai para o palácio, esteja a bênção do Senhor lá. Mas se Ele te chamar para o deserto, pague o preço, vale a pena. Perdeu a vida porque foi verdadeiro. Perdeu a vida porque cumpriu a missão. Perdeu a vida porque foi grande aos olhos de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que a nossa vida sirva para de fato apontar quem Ele é. E Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. Ele virá. Curve sua cabeça. Eu quero orar por você. Se alguém aqui hoje toma a decisão de viver uma nova história com Jesus, se alguém aqui hoje quer ser grande aos olhos de Jesus e talvez não sabe como começar, a boa notícia é que você só precisa se arrepender dos seus pecados, porque a mensagem de arrependimento é a que salva, é a que liberta, é a que restaura a gente de verdade. Se hoje você se arrepende dos seus pecados e decide viver uma nova história em Jesus, eu quero que você faça uma oração comigo. Uma oração no seu coração, não precisa repetir essa oração em voz alta. Repita no seu coração assim: Senhor, hoje eu te entrego a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e decido viver uma nova história com o Senhor a partir de hoje. Eu quero ser grande aos olhos do Senhor. Eu quero ser aquele que vai fazer com que os caminhos sejam aplainados porque o Senhor vem. Eu quero viver exatamente, Pai, aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Eu não abro mão de viver as suas bênçãos, o seu direcionamento. Eu não abro mão. Por isso hoje, eu te entrego a minha vida. Escreve meu nome no livro da vida e muda a minha história a partir de hoje. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. A igreja permanece de cabeça baixa.